Pessoas que não se alegram quando a nossa família volta para a casa do Senhor. Eles não sabem o que uma mãe já chorou, né? Para resgatar o seu filho, sua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, só o Senhor Jesus para nos sustentar. Ontem eu estava estudando a palavra e Deus estava falando muito com o meu coração. Minha filha diz: não são cegos, vocês não são cegos. Por quê? Porque a gente está aqui todo dia ouvindo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra. Cegos são aqueles que estão caídos, cegos são aqueles que foram encantados, cegos são aqueles que estão em outros lugares achando que estão servindo Deus, mas na verdade estão servindo outros deuses, né? Vamos para a palavra. Vamos para a palavra que está em livro de Jó. Se nós estudarmos o livro de Jó, Jó foi um homem íntegro, justo, né? Que se afastava do mal. Jó era aquele que orou pelos seus filhos. Jó foi aquele que foi provado por adorar a Deus, por ser íntegro, por ser justo. Jó foi aquele que perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu até sua saúde, mas conheceu o Senhor, né? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Deus Altíssimo, abra o nosso entendimento para a Tua palavra, que nós possamos entender a Tua palavra e sermos libertos pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, o que é prova, o que é perseguição. Nos ajuda, meu Deus, a sabermos quando estamos na rebeldia, quando estamos sendo provados. Nos ajuda a vencermos a nós mesmos e vencer as lutas de cada dia. Nos alimenta do pão da vida. E a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Que possamos ser libertos, em nome de Jesus. Eu estava estudando a palavra e Deus falou algo muito forte no meu coração. Quando eu estava estudando a palavra, né, o Senhor falou no meu coração, que até eu fiz um vídeo. As línguas infernais inflamadas. Olha só, eu estava estudando a palavra de Deus ontem e o Senhor me deu e colocou isso no meu coração. Minha filha, as línguas inflamadas do inferno, né, que tem sido boca do inferno, que tem emprestado a sua língua para o inferno, essas línguas não têm mais poder do que as mães que estão de joelhos orando pelos seus filhos, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Essas línguas que estão sendo inflamadas pelos infernos não sabe a dor de uma mãe que ora pelo filho, não sabe a dor de um pai que ora pelos seus filhos, para que eles voltem, estejam na presença de Deus. E é verdade, gente, a gente tem visto línguas inflamadas pelo inferno. Só Deus sabe o que eu tenho chorado, orado, jejuado, sofrido para Deus resgatar meus filhos. Não sabe que você, mãe, passa pelo teu filho, que você tem orado, jejuado, chorado. Eles não sabem o que nós passamos para que o nosso Deus resgate nossa família. E tem emprestado suas línguas para o inferno, em vez de eles ficarem felizes porque o teu filho está levando o evangelho, porque o teu filho está orando, eles querem derrubar a nossa família. Eles querem derrubar, eles querem abater os nossos filhos. Louvado seja o nome. E eu estudando a palavra e Deus revelando. Deus, ele se revela a nós através da palavra. Em vez das pessoas se alegrar porque a nossa família voltou para a presença de Deus, sabe o que eles estão fazendo? Estão querendo apagar, estão querendo derrubar, meu Deus do céu, estão difamando. Louvado se você sabe, então ajuda aqueles que não sabem. Tem tanta gente que se acha maior, né, gente? Tem tanta gente que se acha maior, donos, senhores, se acham senhores dos lugares, né, gente? Se acham senhores. Só existe um Senhor, é o nosso Deus Altíssimo. Livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Hoje, as pessoas pregam contra a santidade. O que é santidade? É ser uma pessoa reta, é ser uma pessoa íntegra, é ser uma pessoa que se desvia do mal, é ser uma pessoa separada, gente. E Jó era essa pessoa íntegra, reta. O próprio Deus falou que ele era assim.
O próprio Deus, né, aos nossos olhos, pessoas nos olhos com um olhar de maldade. Mas não se preocupe com os olhares da maldade que te olham. Mas veja como você está na presença de Deus, como é que Deus tem olhado para você, como é que Deus te vê. Deus, ele vê o profundo oculto escondido nos nossos corações, gente. Eu posso falar bonito, eu posso pregar bonito, eu posso orar bonito, eu posso louvar por bonito, mas se tiver maldade, se eu desejar mal para o próximo, se eu desejar mal para os teus filhos, se eu desejar a tua queda, Deus não vai ser comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não vai ser por mim. Deus não vai estar comigo. E o Senhor conhece o profundo oculto escondido. O Senhor conhece o profundo e oculto escondido desses que estão aí querendo enganar os outros. Mas Deus ninguém engana, gente. Deus ninguém engana. Você pode cuspir fogo, você pode falar Senhor, Senhor. Você pode estar ali com a Bíblia na mão, né? Mas se o teu coração for sujo, não adianta. Se o teu coração for como sepulcro caiado, por isso, gente, que a obra começa de dentro para fora. É o coração limpo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jó, escute, um homem na terra cujo nome era Jó. E este era homem sincero, que ama a verdade, que fala a verdade. Hoje nós estamos vivendo num tempo que as pessoas vivem na mentira, falam mentiras, andam na mentiras, se acompanham com mentirosos, querem viver a mentira e não querem viver a verdade. Por quê? Porque essas pessoas mesmo são mentirosas e os mentirosos querem estar com mentirosos, mas os verdadeiros querem estar com os verdadeiros. Os sinceros querem estar com os sinceros. Olha só. E Jó era sincero, era reto, temente a Deus e desviava-se do mal, procurava se separar. O que é santificação? Separação. O que é santificação? É você se desviar do mal. E Jó fez isso. Jó fazia isso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente do seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Enviavam, convidavam suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Louvado seja o nome. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. A gente vê um povo que não prega santificação. O que é santificação, gente? Separação. É separado para Deus, é separado para a obra de Deus, é separado para servir a Deus, é separado para levar o evangelho, é separado das coisas do mundo. Santificação na vida. Santificação na prática, santificação, separação. Somos um povo separado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui, ó, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram a Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quando eu estava estudando a palavra, foi aí que Deus começou a falar das línguas inflamadas pelo inferno. Jó, ele estava aqui orando pelos pecados dos seus filhos. Jó estava aqui clamando pelos seus filhos. Jó estava aqui se separando para que o Senhor salvasse seus filhos, libertasse seus filhos, como você tem feito. Você tem orado pelo teu filho, você tem orado pela tua família, você tem orado pela tua família, pela tua filha, você tem orado por você. Então Jó fazia isso continuamente. Aí você está pagando o preço em oração, em jejum,
Está aí se santificando, se separando, servindo esse Deus, perseverando em oração pelos teus filhos, pela tua família. E quando teus filhos estão na presença de Deus, levanta uma língua inflamada pelo inferno para querer derrubar o teu filho, para colocar teu filho para fora do caminho, para colocar tua filha para fora do caminho, para derrubar a tua filha. Foi isso que o Senhor revelou, meu Deus, minha filha, enquanto muitas mães estão orando, tem pessoas que têm sido língua do inferno para colocar para fora da igreja, para colocar para fora do caminho, os filhos dessas mães que têm orado, chorado, desses pais que nem Jó estava orando e clamando pelos filhos dele. Não seja uma língua inflamada pelo inferno. Se alegre porque o filho dessa irmã está levando o evangelho. Se alegre porque o filho desse irmão, um dia você estava caído. Por que agora você quer pisar naqueles que Deus tem levantado? Um dia você estava no pecado e por que agora você quer pisar nesse que ainda não está com a tua sabedoria? Você se acha melhor? Eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor, que tem mães aqui orando pelos seus filhos, tem pais aqui orando pelos seus filhos, louvado seja o nome do Senhor. E o que aconteceu? Jó fazia isso. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Olha só, os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles, né? O inimigo, o diabo, ele está ao derredor. Então, do jeito que nós nos apresentamos a Deus aqui em oração, no secreto do teu quarto, no templo, na vigília, Satanás também se apresenta, gente. Só que ele não se apresenta querendo o teu bem e o meu bem, não. Olha aqui. Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Deus pergunta para Satanás. E olha o que Satanás responde. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então o inimigo, ele está rodeando a terra. Sabe o que ele faz, esse infeliz? Ele fica observando a tua vida, ele fica observando a minha vida, ele quer ver a minha fraqueza para me derrubar, ele quer ver a tua fraqueza para te derrubar, ele quer colocar pessoas para te manipular, para você pecar junto com elas, para você cair junto com elas, porque elas estão caídas e ele coloca pessoas para te derrubar. Então, Satanás, ele está sempre ao derredor, nos observando. Mas eu quero dizer que nós temos um Deus todo-poderoso. Temos um Deus que revela o profundo, o oculto e o escondido. Temos um Deus ao qual nós estamos de joelhos dobrados. Temos um Deus ao qual nós estamos orando e jejuando. Temos um Deus que peleja pela tua família, que peleja por mim, que peleja por nós. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. Nós temos um Deus que está no controle de tudo. E mãe, ele sabe as tuas lágrimas que tu derrubou pelo teu filho. Ele sabe o jejum, a consagração. Ele sabe a tua santificação que tu tem feito pelo teu filho, pela tua filha, pela tua família. Deus sabe. Deus sabe, você não está só nessa batalha. Deus está contigo, você que tem orado pelos teus filhos, você que tem orado pelo teu esposo, você que tem orado pela tua esposa, você não está só, Deus está conosco. Deus está conosco, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Satanás, ele estava observando, né? E foi a presença do Senhor, foi se apresentar ao Senhor e falou o quê? E disse o Senhor a Satanás, observaste, olha o que Deus falou para Satanás. Observaste, lembra que eu disse que Satanás está nos observando? Eu estou aqui fazendo a live e Satanás está me observando. Você faz a sua live, Satanás está te observando. Disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha aí Deus defendendo Jó. O que importa é Satanás te observar ou Deus te defender? O que importa se Satanás está nos observando ou se Deus está nos defendendo? Olha a diferença. Olha a diferença de quando Satanás
nos observa e usa línguas inflamadas do inferno para nos acusar, para acusar a nossa família. E olha a diferença de Deus quando nos observa. Deus observava a vida de Jó. Satanás observava a vida de Jó. Tem pessoas observando minha vida, tem pessoas observando tua vida. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus que te observa e que me observa. Tem um Deus que conhece esse coração. Tem um Deus que conhece o teu coração. Se tem maldade nele, se deseja o mal para os outros, se deseja a queda dos outros. Deus conhece o profundo, o oculto e o escondido. Além de Satanás nos observar, o próprio Deus nos observa. E ele nos observa e nos defende. Porque olha o que ele falou aqui para Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo. Olha que maravilha, né? Ele disse para Satanás: o meu servo. Deus nos chamar de servo, de serva. Ah, gente, faz toda a diferença na nossa vida. Porque olha como Deus olha para a pessoa e vê nele um servo e vê nela uma serva. É totalmente diferente do que os homens te chamarem, te elogiarem, do que pessoas te elogiarem. Às vezes as pessoas querem ser elogiadas pelos outros. O que importa os elogios dos homens? O que importa os elogios das pessoas? O importante é como Deus nos vê. O importante é como Deus nos observa. O importante é como Deus nos chama. O importante é quem nós somos na presença de Deus. Não é quem somos na presença dos homens, mas quem nós somos na presença de Deus. Jesus na terra, gente, ele não teve valor. Jesus na terra, gente, ele não foi, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido por aqueles, né, que eram para reconhecer que ele era o Filho de Deus. Imagine eu e você, né, que somos falhos. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. O que agrada a Deus, gente, é a sinceridade, é a verdade. Deus, ele se aborrece com os mentirosos. Deus, ele se aborrece com enganadores. Deus, ele se aborrece com as pessoas que fazem contenda. Mas o que agrada a Deus são pessoas verdadeiras. Não é pessoas perfeitas. É pessoas verdadeiras. Pessoas sinceras. Louvado seja Deus. Isso que agrada a Deus. Então, olha aqui. Sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Aí Satanás, né, que é muito do seu confiado, fala para Deus: porventura Jó temia a Deus? Aí olha o que foi que aconteceu. Porventura não cercaste tu de bens? Ele falou para Deus, tu deste bens para ele, né? Ele só podia ser fiel a ti. Te serve porque tem riqueza, te serve porque tem família. Eu quero ver você servir a Deus na pobreza. Eu quero ver você ser servo e serva verdadeiramente de Deus, passando necessidade, doente, né? Perdendo tua família. Aí veremos se servimos a Deus ou não. Porque é muito fácil servir a Deus nas maravilhas, com dinheiro, com família, né, por perto. É muito fácil servir a Deus com bens materiais, com saúde. Agora, aí, olha só, Satanás pegou, falou para Deus que queria provar a Jó. Quero ver se ele é fiel, se ele é teu servo mesmo, se vai continuar te servindo na doença, perdendo os bens, perdendo os filhos. Olha só, gente, isso é prova. Isso é prova. Pessoas que vivem em sinceridade, pessoas que vivem se afastando do mal, pessoas que procuram viver aqui segundo a vontade de Deus, é as pessoas que vivem provadas. Sabe por quê? Porque Satanás está sempre nos acusando. Quero ver se te serve agora, sem dinheiro. Porque servir com dinheiro é muito fácil. Servir a Deus com os bens é muito fácil. Servir a Deus tendo do bom e do melhor é muito fácil. Foi isso que Satanás estava falando.
falando aqui de Jó para Deus. Escute. Agora ele fala: porventura não cercaste tu de bens, e ele é a sua casa e a tudo quanto tem, a obra das suas mãos, abençoaste. Ele falou para Deus: tu abençoaste as obras da mão dele. E o seu gado está aumentando na terra. Louvado seja Deus, mas... E aí olha o que Satanás fala. Mas estende a tua mão e toca em tudo que tem. E verás se não blasfema de ti na tua face. Olha como o diabo é sujo. Sabe por que você está passando por dor? O diabo quer que você blasfeme. Porque o diabo quer que você fique louca. Que o Satanás, ele quer que você fique como louco. Sabe por que você está passando aí por luta, por dificuldade? Às vezes você diz para Deus: Deus, eu tenho orado, eu tenho jejuado. Deus, eu tenho procurado me afastar do mal. Às vezes você está falando isso, mas você está passando por luta, por prova. Sabe por quê? Porque louvado seja o nome do Senhor, e o inimigo, aos olhos de Deus, você é essa pessoa íntegra. Você é essa pessoa reta, você é essa pessoa temente a Deus. Então eu quero que você entenda que as dores que você está passando não significa só que é desobediência, que as dores que você está passando também pode ser uma prova, porque você é uma pessoa reta, íntegra, que se afasta do mal e que serve a Deus. Em Mateus, capítulo 5, o próprio Jesus disse: bem-aventurado é os que choram, porque serão consolados. Você tem chorado pelo teu filho, você tem chorado porque perdeu o seu emprego, você tem chorado porque você perdeu os seus bens, você tem chorado tanto nessa terra, mas o Senhor está aqui para dizer: tu és íntegro, tu és reto, tu és bem-aventurado e tu serás consolado por mim. Porque Jó foi consolado, não foi? Jó foi consolado, gente. A dor que fez Jó ver a Deus. Olha que maravilha. É nessa dor você está vendo o Espírito Santo. É nessa dor você sente o Espírito Santo. É nessa dor você sabe que Deus é contigo. É nessa dor você sabe que Deus tem te livrado. É nessa dor que você sabe que o Deus tem te sustentado. É nessa dor aí que você está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que Jesus passou pela cruz, gente? Jesus, o Filho de Deus, passou pela dor. Ninguém passou pelas dores como Jesus passou. E Jesus, por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus era reto, era íntegro, era justo, se afastava do mal. O próprio Jesus foi provado. O próprio Jesus foi tentado por Satanás. O próprio Jesus foi acusado por Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que entender que muitas das vezes você está passando luta porque você está servindo a Deus, porque você está procurando se afastar do mal, porque você é um servo de Deus, porque você é uma serva de Deus. Aprendam isso, louvado seja o nome do Senhor. Gente, porque é aquele que não incomoda o inferno. Aquele que não incomoda o inferno, gente. Só vive contando bênçãos, né? Só vive contando bênçãos, só vive dizendo que come da fartura, que come do melhor, que tem isso, que tem aquilo. Vai para a Bíblia para te ver a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Vai para a Bíblia para te ver. Louvado seja o nome. O que Jesus fala por esses que choram? Ele diz: bem-aventurados que choram pelo meu nome. Bem-aventurados os que são perseguidos pelo meu nome. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido. Bem-aventurados são esses que estão procurando se afastar do caminho do mal. Satanás está aí te provando, está aí pedindo para te provar, mas o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, louvado seja o nome do Senhor. Então escute aqui, às vezes os amigos de Jó, eles acusaram a Jó, os próprios amigos de Jó, gente. Mas se você estude esse livro de Jó, leia a história de Jó, você vai ver quantas revelações vai ter na tua vida. Então os próprios amigos de Jó, eles falaram de Jó. A língua dele foi inflamada pelo inferno. E o que foi que Deus disse? Deus disse para eles irem com Jó, que Jó ia orar por eles, porque Deus ia receber a oração de Jó. Não era dos amigos de Jó, não, gente. Estuda esse livro, é muito lindo.
É muito lindo, vai te ensinar quando você está na prova, vai te ensinar, louvado seja o nome do Senhor, a conhecer Deus, vai te ensinar muita coisa. Esse livro de Deus vai te ensinar, preste atenção. Louvado seja. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Aí Deus ele começa a permitir Satanás provar a Jó. Está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu à presença do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam. Viam na casa do seu irmão primogênito que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e a jumenta passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles uns sabeus e os tomaram. Os moços tiraram o fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Que nova, hein, gente? Que nova. Saber, Jó foi sabendo, né? Vamos resumir aqui a história. Satanás tocou nos bens de Jó. Satanás tocou na saúde de Jó. Satanás tocou na família de Jó. Não foi isso? Tudo isso, Jó foi provado. Quem sabe você está aqui, você está sendo provado porque você tem alguém enfermo. Quem sabe você está aqui porque você está doente. Às vezes você só está passando por uma prova. Não é porque você está em pecado. Você tem que saber quando você está enfermo por causa do pecado. Nem toda enfermidade vem por causa do pecado, gente. Tem enfermidades que estão vindo porque você está sendo provado. Nós somos esse povo provado que Satanás está nos acusando 24 horas, gente. Não seja essa língua do inferno que acusa os outros. Não deixe a tua língua ser inflamada pelo inferno. Você não sabe da intimidade dessa pessoa com Deus. Você não sabe se essa pessoa é um servo, uma serva de Deus. Principalmente nós que somos o povo de Deus, oramos por esses que estão caídos, oramos por esses que são falsos pastores, profetas, oramos por esses. Eu oro por esses. Deus ele tem mandado eu orar por essas vidas. Eu não peço a queda dos falsos pastores, eu não peço a queda dos falsos profetas, eu não peço a queda de ninguém, sabe por quê? Porque eu não quero ser provada. À medida que você mede os outros, você será medido. À medida que você está medindo os outros, você será medido. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Então vamos aprender o que é prova, o que é que nós, por que nós estamos passando, se somos provados por Deus ou se estamos doentes por causa dos nossos pecados. Se é por causa dos pecados, vamos pedir perdão, vamos reconhecer nossas falhas e o Senhor virá e sarará a nossa carne. Louvado agora se somos provados, porque você é um servo de Deus, uma serva de Deus, não te preocupa porque Deus está se revelando a você. Hoje você está conhecendo Deus, o poder de Deus, a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus, ele vai fazer na tua vida o que ele fez com Jó. Ele deu tudo em dobro para Jó. Jó teve tudo de volta e ele teve os seus dias prolongados na terra. Deus é maravilhoso. Quando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos. Aí começaram a falar, né? Começaram tudo aquilo que Jó foi perdendo. Começaram a falar. E aí, ainda é interessante que ele disse: veio trazer a nova. Olha que nova, né, gente? A nova de saber que teus filhos morreram. Já pensou, gente, uma notícia dessa? Jó viveu tudo isso. Mas uma coisa eu digo: em tudo isso, Deus era com Jó. Deus faça saber como você está sendo provado ou como você está doente por causa do pecado. Se você pecou, você está sabendo que você está doente por causa do pecado. Agora, se você não pecou, você está passando pela prova porque você é íntegro. Jó foi provado porque era íntegro. Falou que ele era íntegro. Foi Deus, não foi os outros, não. Foi Deus que falou que ele era justo, que ele era íntegro, que ele se afastava do mal. Então, ele foi provado. Agora, quando nós pecamos, o que acontece? Traz maldição para nós, traz doença. O que a gente faz? A gente se arrepende dos nossos pecados e Jesus nos cura. Mas tem pessoas, gente, que estão passando pelas provas porque são servos e servas de Deus.
Tem muita gente enganada, tem muita gente enganada, gente. Tem gente que acha que porque é servo de Deus a vida está maravilhosa, né? Não, a minha vida está maravilhosa, é só vitória. Vai para a Bíblia para te ver. Quer dizer que a tua vida está maravilhosa e de Jesus não estava na terra? Por que a tua vida está maravilhosa e de Jesus não estava? Vamos para a Bíblia, gente. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar tudo. Então, muitas das vezes você está passando por essa prova porque você tem se afastado do mal, porque você tem procurado a Deus, porque você, louvado seja o nome do Senhor, tem sido um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas nessa prova, Deus está contigo. Se passarem pelas águas, Ele passará com você. Se entrarem no fogo, Ele entrará com você. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. Deus está contigo, você não vai morrer nessa prova. Jó não morreu nessa prova. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos na casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Aí Jó, não aguentou. Tem momento que a gente está assim, né, gente? As provas têm sido tantas, as lutas, que a gente não aguenta. Que a gente vai, rasga o nosso coração para Deus. Eu estava estudando essa palavra e aí veio as provas que eu tenho passado, as lutas, as perseguições, por causa de levar o evangelho, por causa de estar orando pela minha família, por causa de estar orando pelas famílias. E eu disse, Senhor, meu Deus, só o Senhor para me sustentar. E ontem eu rasguei meu coração para o Senhor. Rasguei meu coração para o Senhor que nem Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o que aconteceu? E disse, no saí do ventre da minha mãe. Olha só. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e o adorou. Quem sabe o que você tem chorado, o que você tem sofrido, o que você tem se derramado na presença de Deus para Deus resgatar a tua família. Aí vem alguém que não conhece tua história, que não conhece tua vida, que não conhece a tua família e fica querendo derrubar a tua família, fica querendo colocar a tua família para fora da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja Deus. Interessante que Jó passou por tudo isso, mas ele não culpou Deus, não é verdade? Na verdade, Deus não tem culpa da maldade do coração das pessoas. Deus não tem culpa se as pessoas desejam mal para nós. Deus não tem culpa se as pessoas não são verdadeiras conosco, não são sinceras conosco. Deus não tem culpa, gente. Louvado seja Deus e engrandecido. E Jó não colocou culpa alguma em Deus. Louvado seja Deus engrandecido. E disse ele, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne verás, se não blasfema de ti na sua face. Olha como é que o inimigo é sujo, gente. O inimigo te vê chorando, sabe, porque você serve a Deus, porque você é íntegro, porque você está se santificando, separando a tua vida para Deus. Tem gente que não sabe nem o que é santificação. Santificação é separação. Você foi separado por Deus, separado para levar o evangelho, separado das coisas do mundo, separado dos prazeres do mundo. O amigo do mundo é inimigo de Deus. E isso que é a santificação, é uma pessoa separada para Deus usar, para adorar a Deus, para servir a Deus, para levar o evangelho de Deus segundo a vontade dele. Então louvado seja o nome do Senhor engrandecido. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele estava na tua mão, poupa porém a sua vida. Já pensou, né, gente? Deus permitiu Satanás provar a Jó. Mas uma coisa Deus falou, poupa a vida dele, né? Então Satanás tem um limite dado por Deus. Ele pode estar nos provando, porque somos servos e servas de Deus, mas tem um limite. Esse é o nosso Deus que limita o nosso adversário, que coloca limite. Até aqui tu vai, até aqui tu não pode. Não toca nela, não toca nele. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, obrigado. Tá ouvindo? No Senhor, você pode passar pela prova, você pode estar passando por isso, mas o Senhor está dizendo, não toca nela.
não toca nele. Louvado seja, exaltado seja Deus. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ó, imagine, né? Ele foi ferido desde a planta do pé. Imagine o sofrimento. Então não tinha nada do corpo de Jó que não se salvasse de dores, de enfermidade. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, as sentou e no meio da cinza. Louvado. Aí você sabe o quanto Jó sofreu. O quanto Jó passou. E nessa luta, louvado seja o nome, no início da história, Jó estava orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados dos filhos. E você está orando pelos teus filhos, você está orando pela tua família, você está orando para que o Senhor firme os passos dos teus filhos na presença de Deus. Eles não sabem o que tu passou, eles não sabem o que você passa. Quando você está aí clamando pela tua filha, tu clamando pelo teu filho, clamando pelo teu esposo, pela tua esposa, clamando para que o Senhor salve a tua família. Eles não sabem. Eles verem que a tua família está na presença de Deus, eles mesmo querem derrubar. Mas eu quero dizer para você, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo está aí querendo te abater a tua fé, querendo te tirar da presença de Deus, mas eu quero dizer para você que Deus está aqui te sustentando, que Deus está aqui te segurando, que Deus está aqui dizendo: eu sou contigo, eu sou contigo. Deus era com Jó. Jó foi passando por tudo isso. Ele passou o clamor que ele fazia pelos filhos, ele passou pelas perdas, ele passou pela enfermidade, mas Deus sempre esteve com Jó. E em tudo isso, Jó não blasfemou. E em tudo isso, Jó continuou adorando a Deus. Quero ver. É isso que o diabo não aguenta, gente. É isso que Satanás não aguenta. É ver que nós estamos sendo provados, que nós estamos passando por tudo, mas nós estamos adorando a Deus. Louvado seja Deus e agradecido. E tenta de todo jeito, de toda maneira, deixar que você pare de adorar a Deus. Mas uma coisa que eu aprendi no início da caminhada, quando o inimigo veio me tentar, quando o inimigo veio lutar contra mim, sabe o que foi que eu fiz? Eu me corri mais para os braços de Deus. Quando os nossos inimigos nos perseguem, quando aqueles que são língua do inferno nos perseguem, sabe o que a gente faz? A gente corre para Deus. Você tem conhecimento, mais você tem intimidade com Deus. Quanto mais o inimigo se levanta contra nós, mais nós o adoramos e glorificamos. O Deus que deu o seu próprio Filho por amor a nós. Louvado seja Deus e engrandecido. E aí o que aconteceu? Os amigos de Jó veio repreender Jó. E é assim, você está na prova e tem amigos teus aí que estão aí querendo que você fique na prova, querendo te acusar, não te dão a mão, não te ajudam. Logo para você, que o Espírito Santo de Deus te ajuda. Que o Espírito Santo de Deus te sustenta. Não importa se teus amigos não te ajudam. Não importa se aqueles que caminham contigo para a igreja não te ajudam, mas eu quero dizer que o Espírito de Deus te ajuda. Louvado seja o nome do Senhor, porque os amigos de Jó só ficaram contra Jó, falaram mal de Jó. Mas o que aconteceu? Deus abençoou, foi Jó. Deus abençoou, foi Jó. Deus mudou a história de Jó. Não se preocupe com esse que não te dá a mão. Não se preocupe com esse que está falando, que está emprestando a sua língua para o inferno, falando mal de você, falando mal da tua família. Louvado seja Deus, o que importa não é o que as pessoas falam de você. Eles não conhecem tua história, eles não conhecem tua luta, eles não sabem o que você já passou, o que tua família já passou. Louvado seja o nome do Senhor, eles não sabem nada de você. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, mas eu quero dizer para você, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. E quem te abençoa é Deus. E quem te cura é Deus. Quem te livra é Deus. E quem muda a tua história e muda a história da tua família é Deus. Vou encerrar bem aqui, ó 42 do versículo 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Presta atenção.
Quem é que vira o nosso cativeiro? É Deus. E esse Deus está aqui com essa mensagem para virar o teu cativeiro. Você recebe? Eu recebo para minha vida. Todas as vezes que eu estou pregando a palavra, eu falo para vocês e eu falo para Deus. Essa palavra vem primeiro para mim. Essa palavra liberta a mim e liberta a vocês. Essa palavra salva a mim e salva vocês. Eu nunca estou aqui pregando que é para vocês. Eu estou aqui pregando, recebendo para mim também. Louvado seja o nome do Senhor. Eu iniciei aonde? Eu iniciei no primeiro capítulo de Jó. Não foi que Deus deu. Mas agora Deus fez eu vir por último capítulo. Aqui no capítulo 42, no versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E hoje o Senhor está aqui para mudar o teu cativeiro. Hoje o Senhor está aqui para mudar o nosso cativeiro, porque a palavra dele é poder. A palavra dele é poder. Quem está dando essa palavra para você não sou eu, é o próprio Deus. Ele colocou no meu coração. Fala para os meus servos que estão aqui sendo provados, que estão passando pelas provas. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus vai virar o teu cativeiro. Deus vai me virar o meu cativeiro. Escute bem isso aqui. Deus virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. E tudo quanto dantes possuía. Prestou bem atenção? Você que tem orado pelos teus amigos, você que tem orado pelos teus inimigos para que Deus os liberte. Deus está dizendo para você, eu estou mudando o teu cativeiro. Eu estou mudando o teu cativeiro. Louvado seja Deus, agradecido. Interessante, gente, que Jó passou por tudo isso, mas ele continuou orando pelos amigos deles, pelos inimigos dele. Jó passou por tudo isso, mas ele continuava em oração. E Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus mudou o cativeiro de Jó, porque Deus sabia que Jó não estava desejando mal. Louvado seja o nome do Senhor para os seus inimigos. Jó não estava desejando mal para aqueles que os perseguiam, para aqueles que os acusavam. Louvado seja Deus, por isso que Deus conhece o profundo, o oculto e o escondido. E Deus está aqui mudando o teu cativeiro. Deus está aqui mudando o nosso cativeiro. Louvado seja Deus. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas suas e todos os quantos dantes o conheceram. Comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor e o último estado de Jó, mais do que o primeiro. E hoje o Senhor está aqui com essa palavra dizendo para mim e para você que o Senhor está te abençoando mais do que o primeiro estado que você vivia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Você está passando por provas, porque você tem se afastado do mal, porque você é um servo de Deus, porque você é uma serva de Deus, e Ele vai te ensinar quando você está passando por provas por causa dos teus erros. A gente tem que saber o que é prova, o que é ser quebrado por Deus, né? Tem pessoas sendo quebrado para ser um vaso novo, tem gente passando pela prova de Jó, louvado seja o nome, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor, mas você está aí adorando a Deus. E o que o inimigo não suporta é ver um adorador.